Joy Division surgiu em 1976, durou menos de 4 anos e é considerada aí até hoje uma das bandas mais influentes da história da música, sendo uma das pioneiras do pós-punk e do rock gótico. Porém, a trajetória deles terminou de forma trágica quando o vocalista Ian Curtis tirou a própria vida com uma corda dentro da casa em que ele vivia com a esposa e a filha. Esse fato, por si só, já é sinistro, mas não é o único fato sombrio que envolve aí a atmosfera, a história da banda. Existe uma história muito mais sinistra que inclusive a maioria dos fãs desconhecem. E ela começa muito antes da banda existir e bem longe da música. Em 1953 foi publicado o livro House of Dolls, ou Casa de Bonecas. Quem escreveu esse livro foi Ihel Denur, usando o pseudônimo K. Tzetnik, 135633, que significa literalmente prisioneiro de campo de concentração número 135633. E pelo pseudônimo e o nome do livro, você já deve ter aí imaginado e percebido que esse livro não é um romance ou uma ficção leve, mas sim baseado em experiências traumáticas e reais. E é nesse livro que aparece um termo simples, mas que no contexto ele se torna aí perturbador: Joy Division, ou divisão da alegria. Durante a Segunda Guerra Mundial, esse nome era usado para descrever ali grupo de mulheres prisioneiras que eram submetidas a situações extremamente abusivas pelos oficiais do regime alemão. Ou seja, o nome Joy Division está diretamente ligado a um dos aspectos mais sombrios, cruéis e eu diria até que brutais daquele período. Agora voltando para a Inglaterra, já nos anos 70, uma banda estava começando ainda sem identidade definida e se batizou com o nome de Warsaw. Eles até chegaram a fazer alguns shows com esse nome, porém tinha um pequeno problema. Já existia um grupo punk em Londres chamado Warsaw Pact, e isso poderia acabar aí gerando uma certa confusão no público. A solução veio rápido, porém, de certa forma, meio controversa. O vocalista Ian Curtis tinha acabado de ler o livro House of Dolls e sugeriu mudar o nome da banda para Joy Division, porque ele achava que esse nome era um nome forte, um nome que incomodava e dificilmente alguém iria ignorar uma banda que tivesse esse nome. Mas aí você deve estar se perguntando por que escolher um nome com uma origem tão pesada? Bom, a resposta não é tão simples e nem tão óbvia, mas também não é o que muita gente pensa. Antes de qualquer coisa, não existe nenhuma evidência de que os integrantes da banda tivessem qualquer simpatia aí pela ideologia do regime alemão da Segunda Guerra. Muito pelo contrário. Na cena punk e pós-punk da época, e que o Joy Division estava inserido, o choque fazia parte da linguagem. Era comum, inclusive, o pessoal usar essas referências incômodas para provocar reação, provocar reflexão ou até aí um certo desconforto. Aliás, várias bandas da época, como os Sex Pistols e os Silks and the Benchies, também flertavam aí com esse tipo de provocação estética. E no caso do Joy Division, isso acabava se encaixando perfeitamente com o som que eles faziam, que eram músicas mais frias, aí, com letras existenciais. E não à toa, algum tempo depois, eles acabaram aí sendo associados ao movimento gótico, que se identifica diretamente com um clima mais melancólico. E o nome, por mais controverso que fosse, acabou reforçando ainda mais essa identidade. Moral da história, o nome Joy Division não foi escolhido porque era bonito, porque soava bem ou para celebrar alguma coisa. Ele foi escolhido para causar impacto mesmo. E tanto causou que ainda gera desconforto quase 50 anos depois de ter sido usado para batizar a banda. E aí eu te pergunto, você vai conseguir escutar o som da banda do mesmo jeito depois de saber dessa história? Deixa aí nos comentários.